Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio, da família Ziltotó, a pizzaria Ziltotó, da Avenida Senador César Vergueiro, a pizzaria Ziltotó da Rua Marechal Deodoro e também da Ativa Assessoria Contábil, da Rua Capivari, número 136. No programa de hoje nós vamos falar sobre o direito de fiscalização do empregador e os direitos de personalidade dos empregados. E, para tanto, nós estamos aqui com a doutora Cristiane Herédia, que é advogada trabalhista, especialista em direito do trabalho, mestranda em direito coletivo e cidadania e também diretora do Conseg Sul. Ela irá conversar com a nossa querida Luciana Remoli. Olá, doutora Cristiane Herédia, muito obrigada pela presença. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a harmonização entre o direito de personalidade do empregado e a fiscalização do empregador. Eu que agradeço o convite, é a primeira vez aqui nesse programa que eu assisto sempre, então é uma honra estar aqui. Que bom. Quais são os direitos de personalidade do empregado e quais são os poderes de fiscalização do empregador? É preciso que as pessoas entendam que, assim, por ser a pessoa ou física ou jurídica que vai assumir todo o risco do empreendimento, ele é dotado por lei de uma série de direitos. Então, o empregador ele tem o direito de fiscalizar, ele tem o direito de dirigir, ele tem o direito de comandar o empreendimento, porque, como eu disse, o risco do negócio é todo dele. E o direito de fiscalização que ele tem visa a proteção patrimonial do que compõe essa empresa ou esse empreendimento. E aí, esse exercício desse direito é que ele não é amplamente regulamentado, e aí acaba gerando aquela situação de confronto entre onde é que para o direito da empresa e onde é que começam os direitos do empregado. A gente vive numa sociedade que historicamente sempre houve um embate entre a empresa e os trabalhadores, já visto o que aconteceu na Revolução Industrial, onde a liberdade extrema de contrato, sem uma regulamentação do Estado, acabou gerando inúmeras situações de abuso perpetrados por empregadores. Então o Estado veio e foi inserindo uma série de limitações a esse poder do empregador. Especificamente, nesse momento em que a gente vive, já houve uma evolução muito grande, já houve um avanço muito grande, mas a humanidade ainda não conseguiu estabelecer uma relação que seja mais próximo da simbiótica, porque não existe um empreendimento sem a força de trabalho da pessoa. E uma pessoa, ela para ter até mesmo um reconhecimento social, o emprego gera uma situação de efeito na própria vida, na vida pessoal dela. Então esses abusos é que devem ser coibidos, mas infelizmente a gente ainda precisa de legislação para isso, porque, como eu disse, ainda não há uma disposição entre as partes para que haja essa relação simbiótica onde tudo possa acontecer da forma mais harmoniosa. As pessoas ainda enxergam como confronto entre empregado e empregador, onde o correto seria a harmonização dessas partes, exatamente para que se flua da melhor forma. O empregador enquanto precisa do empregado e o empregado enquanto precisando do empregador. É isso mesmo? Sem dúvida. É uma relação que ela deveria ser simbiótica. Só que nós vivemos num mundo majoritariamente capitalista, onde o custo operacional, muitas vezes ele é levado às raias da loucura. Então, nós vemos aí várias situações de dumping social exatamente por conta disso. A diminuição do custo ela é sempre vista do lado da mão de obra. Mas a questão da fiscalização, que é um ponto muito importante, ela passa dos limites do empreendimento. Ela pode gerar efeitos na vida da pessoa. E é isso que não pode acontecer. Então, o direito de fiscalização do empregador, por exemplo, para proteger marcas ou segredos da empresa, ou mesmo questões patrimoniais, ela é permitida, mas ela não pode extrapolar o limite da pessoa do trabalhador. Como é que funcionaria isso? O empregador, por exemplo, ele tem o direito a, dependendo do negócio que ele tenha, a estabelecer a questão de revistas, mas jamais revista que exponha o empregado
a uma situação de violação da sua intimidade. O direito à intimidade é um dos direitos de personalidade. Então, revista íntima, ela é expressamente vedada. Não pode haver revista com um trabalhador que fique nu ou semidesnudo. Isto não é possível. Não é possível a revista através de apalpar. Isto também viola o direito do trabalhador. E não existe, por exemplo, situações... Você imagina uma empresa que ela faça chapas de aço enormes em que não haja nada da empresa em que ele possa levar em bolsos. Não se justifica uma revista. Ainda que seja uma atividade, por exemplo, de uma empresa que guarda valores, uma transportadora de valores, que seria de fácil, então ela teria que tomar outras, como ela se precaveria para que não precisasse, se ela protegesse seu patrimônio e diante de tudo isso não necessitasse essa revista? Você vê, não é só uma questão das empresas que trabalham com valores, existem situações de empresas em que elas são obrigadas a fazer essa fiscalização. Por exemplo, empresas farmacêuticas que têm psicotrópicos. Então, temos lá uma série de regras de guarda da empresa. Então, os psicotrópicos eles devem ficar guardados em um setor trancado, onde poucas, ou uma ou duas pessoas só tenham a chave. Situações de empresas que trabalhem com explosivos. Então, existem uma série de situações em que o empregador ele é obrigado a exercer uma fiscalização sobre esses produtos, porque eles acabam sendo nocivos ou perigosos para a população. Da mesma forma acontece com acetona, esse tipo de coisa que é usado no refino de drogas. Então, como é que ele vai exercer esse direito, que ele é obrigado por lei, se ele não tiver meios para fazer? Então, o que acontece? Ele precisa respeitar o direito de personalidade do empregado, a intimidade, a privacidade, mas ele pode, por exemplo, instalar câmeras. Ele pode, por exemplo, instalar armários onde as mochilas, bolsas, fiquem fora do local de trabalho. Ou seja, não teria como ele armazenar alguma coisa dentro da bolsa. O tipo de uniforme que é estabelecido, sem bolsos. Então, há uma série de situações em que é possível. Então, por exemplo, situações que sejam com metais ou alguma coisa, aquele detector de metal manual ou aquelas portas. Então, todas essas medidas que visam proteger o patrimônio, fiscalizar os produtos que a lei determina que sejam fiscalizados, eles devem ter várias formas ou a tentativa de vários meios para evitar a violação de qualquer desses direitos. Então, tem como harmonizar, até porque tem como ele fiscalizar. Sim. Nós tivemos um caso polêmico sobre uma empresa que produzia lingeries, peças íntimas, e ela se achou no direito de revista íntima porque ela disse que teria como uma funcionária colocar e eles não saberiam se ela estava levando ou não. Como a empresa entraria com a parte preventiva de não necessitar violar um direito? É uma situação em que a empresa ela deve se prevenir. Então, é devido que ela faça o quê? Que ela coloque câmeras no setor de produção, jamais câmeras no setor de banheiros dos empregados. Isso também não pode, porque viola a intimidade. A situação de controle do que é fabricado, a quantidade do que é fabricado, a quantidade do que é embalado, quer dizer, várias formas de controle, sem que seja necessária essa violação, porque o TST tem uma posição muito firme nesse sentido, que a checagem pessoal, a obrigação de um empregado ficar nu é inaceitável. Tem uma situação que é possível revista íntima, mas que não é em relação a trabalho, que é em presídio. Então, a violação da intimidade da pessoa é algo que marca para sempre. Então, é por isso que a legislação não permite que esse tipo de coisa seja feita. O empregador que tenha o direito de fiscalizar, ele desenvolva métodos e desenvolva mecanismos para evitar esse tipo de coisa. E outra coisa é o seguinte, mesmo naquelas revistas aleatórias, de bolsa, por exemplo, o empregador ele não deve todo dia fiscalizar a mesma pessoa, porque isso pode caracterizar o assédio moral. Porque essa pessoa que ela está sendo exposta perante os colegas de trabalho numa situação em que ela estaria sendo vigiada ou desconfiada pessoalmente. Não é uma coisa aleatória. Então, isso também deve ser evitado. E aí, enquanto a gente falava dessa coisa pequena, eu estava me lembrando aqui da situação de empresas de joias, em que são pequeninas essas peças. Eu me lembro de um caso que houve
não me recordo agora em que estado, mas a empresa colocou máquinas de scanner. Porque, como não pode revistar, e você imagina se alguém pega um diamante. Um diamante é uma coisinha assim e vai valer uma fortuna. Então eles colocaram scanner porque era uma forma de não invadir essa privacidade do empregado e também manter o direito que eles têm de fiscalizar. Então o TST tem uma posição bem formada, até porque nós temos meios, a empresa que se adapte, enquanto poder diretivo que ela tem como se prevenir de outra forma que não seja invadindo um direito. E na verdade essa é uma questão em que há inclusive a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar. Eu já soube de alguns casos de uma atuação extremamente eficaz do Ministério Público do Trabalho, porque isso pega uma coletividade dos empregados. Digamos que seja um empregado que sofra esse tipo de situação, que uma empresa mal orientada ela não haja da forma correta, ele tem o direito de buscar uma indenização por danos morais que ele sofreu naquela situação. Mas quando é coletivo, o Ministério Público do Trabalho ele tem uma atuação bastante efetiva. E não é só uma questão patrimonial. A questão da violação dos direitos de personalidade, por exemplo, ela pode se localizar na invasão de e-mail. Então, assim, ainda há muita dúvida das pessoas em relação a isso. É preciso que se entenda a diferença entre e-mail corporativo, que é aquele @nome da empresa, que normalmente é concedido por empregado quando ele entra para trabalhar numa empresa, o e-mail pessoal dele e a máquina em que ele trabalha. São 3 coisas diferentes. O e-mail pessoal do empregado é algo que ele tem acesso e é protegido da mesma forma que correspondência. Está lá na Constituição. É inviolável, portanto, ninguém pode ter acesso a isso. Se for o e-mail corporativo, quando a pessoa manda um e-mail, ela está mandando um e-mail com a imagem da empresa. O nome da empresa está lá ostensivamente. As empresas, normalmente, elas quando dão esse e-mail corporativo, elas já informam que é exclusivo uso para o trabalho. Então, nessa situação, o empregador falando é só para uso de trabalho e avisando que pode ser fiscalizado, não há invasão de privacidade, porque ali é uma ferramenta de trabalho. Mas, se a empresa não fornece um e-mail corporativo, mas fornece o equipamento, computador ou notebook, iPad, o que seja, e diga, isto é só para assuntos profissionais, você não pode usar para assuntos pessoais, se o empregado acessar o e-mail pessoal dele, o empregador tem como checar que foi usado de uma forma pessoal, mas ele não pode entrar para saber o conteúdo da conversa. Então são questões distintas. Vamos dar um exemplo. Numa situação de justa causa, que é o extremo, por violação do e-mail corporativo, ele é permitido, mas tem que ter essa carta de anuência, de ciência do funcionário. Precisa ter a comunicação de que é possível a fiscalização. Certo. Então, quando uma pessoa entra para trabalhar numa empresa, a empresa tem uma série de regras. Não precisa ser necessariamente um manual, um regulamento, porque tem empresas que não têm esse tamanho, que não comportam esse tipo de coisa. Mas quando ela fornece o e-mail, o adequado é que ela diga, olha, estou fornecendo e ele é passível de fiscalização de conteúdo. Então, o empregado está ciente de que ele pode ter o conteúdo verificado. Não é possível a verificação de e-mail pessoal. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa UAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio e da família Ziltotó. A pizzaria Ziltotó, da Avenida Senador César Vergueiro e da Rua Marechal Deodoro, e também da Ativa Assessoria Contábil, na Rua Capivari, número 136. Acompanhe agora o segundo bloco da conversa entre a doutora Luciana Grandini Rêmulo e Cristiana Heredia. Continuando sobre o tema, nesse caso específico de violação de correspondência eletrônica. Uma segunda situação seria uma justa causa fundamentada em conteúdo de e-mail particular. Porém, eu tenho um e-mail corporativo, ainda que utilizado a máquina da empresa. Seria possível?
Assim, digamos que o que você está propondo é assim, a empresa fornece o equipamento, fornece um e-mail corporativo e eu utilizei o meu e-mail pessoal na máquina de trabalho, no horário de trabalho. Exatamente. A justa causa, é preciso que se entenda assim, que ela é o último grau, é uma situação bastante drástica. A Justiça do Trabalho, quando é colocada uma questão dessa, ela não pode usar a dosimetria. Ela não pode dizer, ah, não, mas essa pena foi muito grave, então eu vou trocar para uma suspensão. O juiz do trabalho ele não pode fazer isso. Ou ele mantém ou ele anula uma determinada punição. Então, esta situação que você colocou de aplicar-se a justa causa. Ao contrário do que muita gente pensa, na CLT não existe a previsão de que primeiro precisa ser uma advertência, depois uma suspensão e depois a justa causa. Existem as situações de violação contratual, violação de normas regulamentares da empresa e que podem gerar, pela gravidade, a rescisão do contrato. Então, vamos dizer, pela gravidade da situação, ela tem que ser uma situação em que justifique a perda, o rompimento do vínculo de confiança, que é um pressuposto de um contrato de trabalho. A boa-fé entre as partes, o contratante e o contratado, ela deve existir, principalmente na relação profissional. Então, o simples acesso. Ah, mas existia uma norma dizendo que era proibido o acesso. Então, eu vejo como a rescisão imediata de uma situação por um simples acesso como exacerbada. É possível discutir isso porque faltou a proporcionalidade entre a falha cometida, digamos que tenha sido a primeira vez, que o filho tivesse doente ou que houvesse uma situação em que a pessoa precisaria responder e ter acesso naquele momento. O empregado, ele não deixou de ser o ser humano. Então, essa proporcionalidade é que ela fica violada. Mas, digamos que numa outra situação, a pessoa tenha usado o e-mail pessoal dela e há a suspeita da empresa de que ela tenha feito vazar segredos da empresa. Como esta pessoa já previamente mal intencionada sabia que a empresa fiscaliza o e-mail corporativo, utiliza o e-mail pessoal para vender segredos da empresa. Nesse caso, o empregador ele pode violar o e-mail? Não, ele não pode. Essa é a situação mais complexa. Essa é uma situação em que... E aí eu imagino a situação angustiante pela qual passa o empregador, em que há todos os sinais de que aquela pessoa está vendendo segredos da coisa. No mundo dos negócios, os segredos, o time de negócios, ele é muito rápido. Então, se você permite que vaze no mercado uma informação de uma campanha sigilosa ou de um produto que vai ser patenteado, o prejuízo é uma coisa inimaginável. Então, como é que deve agir o empregador numa situação dessa? A forma mais segura para que a prova que ele obteve não seja contaminada pela ilicitude seria a obtenção de uma ordem judicial para essa quebra. Como é que funcionaria? Vamos imaginar. O empregador tem essa impressão de que o empregado está vendendo segredos. Ele vai lá, através do pessoal de TI dele, consegue invadir o teor daquele e-mail. E aí chega lá, não tem nada. Não tem o segredo que estava sendo vendido, não tem nada ilícito. O empregador cometeu uma violação. Ah, mas eu tinha a suspeita. E desde quando, com a suspeita, o empregador pode fazer isso? Ele não é dotado de poder de polícia. Então, a situação mais segura para isso é obter uma ordem judicial para que seja feita esta verificação por suspeita. Então, você vê que não é nenhuma situação em que vá se estabelecer um contraditório. É apenas uma medida cautelar para que ele possa checar a existência ou não de uma situação. Se existir essa situação, digamos que ele obtenha essa autorização judicial para invadir, para checar, e tenha mesmo, aí são duas coisas. Primeiro, a rescisão por justa causa e o processo criminal, que são duas coisas distintas. Só que se ele tivesse entrado por conta própria no e-mail pessoal, ele daria a chance para o empregado dizer: esta prova que você obteve é uma prova ilícita. Ela foi obtida através da violação do meu sigilo de correspondência. Portanto, ela não vale como prova no processo.
E aí ele tem como solicitar, por exemplo, uma exclusão. Eu já estou lá na frente num eventual processo trabalhista de uma reversão de justa causa. Aí é que está. Nós temos então duas situações. Na criminal, as provas obtidas por meio ilícito, elas não são aceitas. Na trabalhista, há uma discussão sobre se havia uma outra forma ou não de obter essa prova. É muito comum nos processos de assédio moral ou mesmo assédio sexual praticados dentro da empresa, a utilização de provas obtidas em tese como meio ilícito. Só que como é a única forma do empregado comprovar, a Justiça do Trabalho aceita considerando isto. Era a única forma de provar. Mas o empregador, como ele dispõe da possibilidade de obter uma ordem judicial para que ele possa fazer isso, então não era o único meio. Então é possível sim que essa prova seja contaminada. E aí eu posso, enquanto advogado do empregado, nessas argumentações de que haveria um meio sim, porque a empresa é o lado mais forte, ela poderia obter através de uma liminar, de uma decisão da justiça, e que então não era o único meio de obtenção, em que essa prova seria ilícita, que ela seja excluída do processo para julgamento. Mas, por outro lado, o que acontece? A gente não pode esquecer daquela situação de que o juiz, ao saber de um crime, ele não é que ele pode comunicar, ele deve comunicar. Então, o fato aconteceu. O fato vai ficar ali visível. A situação de ser ou não contaminada não vai tirar do juiz a informação de que houve uma violação contratual entre as partes. Então é possível sim que o juiz considere o fato como existente. O meio como foi conseguida a prova é que é discutível, mas que para efeito da trabalhista seja mantida sim a justa causa. Porque você imagina uma situação, para efeito de condenação criminal é uma outra história, mas para a trabalhista, imagina um juiz do trabalho vendo a prova inequívoca de que o empregado se valeu do acesso que ele tinha a uma informação, vendeu isso no mercado, obteve lucro com isso, causou um prejuízo enorme para o seu empregador e mesmo assim o juiz do trabalho, por exemplo, vai dizer: ah, não, eu vou, por causa de uma questão técnica, eu vou mantê-lo no trabalho. Torna impossível isso, não é? Então essas situações, elas são muito delicadas. E aí, o que há, por exemplo, numa situação dessa, é que você vê, tá bom, então digamos que esse acesso, por exemplo, tenha sido não de venda de segredo, mas que o empregado tenha usado no horário de trabalho para acessar site pornográfico. Sites em que são, por exemplo, pornografia infantil, uma situação esdrúxula. Essa situação dos sites que ele acessa não tem invasão de privacidade, porque isso fica no histórico da máquina. Quer dizer, onde é que foi verificado. Ah, isso é o suficiente para então se mandar embora a pessoa? Depende. Porque se na máquina da pessoa não tinha senha, pode ter sido acessado por qualquer um. Então essas situações, elas também devem ser levadas com muita cautela pelo empregador. Porque você imagina, quer dizer, baixa o histórico, tem lá, aparece um site de pornografia ou alguma coisa assim, mas não se tem certeza de quem foi que acessou. Então até nisso é preciso tomar muito cuidado, porque imagina uma situação em que o empregado é demitido por justa causa sob essa acusação, e aí ele consegue provar no processo que naquele dia, naquele horário, ele não estava na máquina dele. De quem seria o ônus da prova nesse caso específico? Sempre que justa causa é do empregador, porque rege as relações do contrato, as relações de trabalho, elas são regidas pelo princípio da continuidade do vínculo. Então, a razão para provar a justa causa é sempre do empregador, tanto que há uma inversão na produção das provas. Sempre que há uma discussão de justa causa na Justiça do Trabalho, e o reclamante, o trabalhador, é o autor da ação, a prova da justa causa ela é invertida, ela é primeiro feita pela empresa, porque é a empresa que deve provar aquilo. Então, é uma situação que já para ela provar, o simples histórico não é o suficiente. É preciso que haja certeza que foi aquela máquina logada com a senha daquele trabalhador. Ah, mas e se não foi o trabalhador que logou, mas ele emprestou a senha para alguém? Senha é intransferível. Responsabilidade do empregado que cedeu a senha dele para alguém. É uma situação que a gente verifica que há como harmonizar entre os poderes, sim, porque sempre tem uma solução. A empresa, enquanto mais forte, poder econômico maior, ela tem como buscar meios, uma orientação jurídica, ela pode ter um corpo jurídico que a oriente,
está buscando informações de como agir corretamente para que ela também se resguarde do seu poder. É assim, no mundo ideal, essa relação entre empresa e os colaboradores, ela vai se tornar simbiótica. Mas no mundo ideal, até que nós não atinjamos esse nível, a empresa ela tem uma parte de responsabilidade muito grande no desenvolvimento social. O desenvolvimento social não só de dar emprego, mas na situação de fazer crescer essas pessoas. A gente percebe muita formação de empresa, como deve administrar capital, como deve administrar investimento, etc. Só que eles não têm muito cuidado em como se relacionar com a parte humana do empreendimento. E essa é uma parte essencial do empreendimento. Então, o trato com o empregado, fazendo ele perceber que ele faz parte daquele empreendimento, não só para a divisão do PLR, né, a divisão do plano de lucros e resultados, mas sim como uma parte importante daquilo. Se o empregador olhar para o empregado como um ser humano que possui atrás dele uma vida, ele é um ser humano, ele está empregado, mas ele é um ser humano que tem família, que tem todas as questões que envolvem ele. Se o empregado, por outro lado, olha para a empresa como uma possibilidade de crescimento pessoal, se ele recebe investimento, se ele recebe incentivo para melhorar a sua cultura, a tendência a que esses choques eles diminuam. Claro que uma índole defeituosa, uma condição de caráter desvirtuado é uma coisa que não está escrito na testa de ninguém. Só que o número acaba sendo muito menor perto do número de pessoas boas que a gente tem. Então essa relação, ela melhorando, diminuindo esses atritos, havendo um respeito maior, no mundo ideal, todos tendem a ganhar. Então é preciso que o empregador entenda que para exercer os poderes dele, ele precisa respeitar a pessoa do empregado. E o empregado precisa entender aquilo que a mãe da gente ensina quando é pequeno. Não é meu, eu não posso pegar. Então essa é a tendência. A tendência é que para que haja uma perfeita... O pleno emprego previsto na Constituição, ele compreende o quê? Uma realização pessoal muito maior. O ser humano ele não nasce só para trabalhar. A vida dele não é limitada ao trabalho. Então, toda vez que há um abuso dentro da empresa, e essa pessoa, por exemplo, depende do emprego, ela vai ter uma sensação de frustração muito grande que ela vai acabar levando para casa. E isso vai refletir nas relações de família. Então, pode gerar o quê? Uma desavença entre o marido e a esposa, ou a esposa e o marido, entre os filhos. É uma situação que pode gerar reflexos sociais. É preciso que as empresas tenham noção da importância que elas têm socialmente. Doutora Cristiana, obrigada pela presença. São ricas as informações que a senhora nos passou. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico muito feliz em ter de alguma forma podido contribuir para esse debate. Obrigada. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.